Há travessias que não são só de mar, são de alma. Hoje nós deixamos a Europa para trás e cruzamos o Estreito de Gibraltar rumo à África. O Kong está pronto e nós também. Vai ser uma temporada incrível pela África. A gente vai explorar um país que é completamente diferente do que nós estamos acostumados. E nós estamos super empolgados para viver essa aventura com ele. Eu vou sair aqui por fora, ver se está tudo fechado aqui. Daí se eu puder desligar aquela luz ali em cima. Estamos aqui, são 6 horas da manhã, tá escuro ainda. Até 8 horas da manhã tá super escuro aqui na Espanha, porque não mudou o horário, né, pro horário de inverno. A gente tá em direção ao Porto de Algeciras agora. A gente resolveu ir cedinho, porque tem uma burocracia para você passar com o caminhão ali quando você chegar no Marrocos. E a gente não quis arriscar. Falaram que às vezes demora até de 3 a 4 horas da fila. Tem que fazer raio-x do caminhão, tem que apresentar vários documentos do caminhão, documentos nossos. É aquele negócio que a gente já está acostumado por causa da Joy, né? Então a gente resolveu ir cedinho para conseguir chegar no camping ainda durante o dia, dar uma voltinha numa cidade muito legal. E hoje a previsão é de estar um ventão ali no Estreito de Gibraltar. Tá previsão de 30 nós de vento. Vamos ver como que é atravessar o canal de Gibraltar com ventão, só que no ferry, né? Tranquilo. Para ver que aqui a gente está longe do porto, a gente está uns 15 minutos e as arvorezinhas já estão balançando bastante. Então quer dizer que é verdade essa previsão hoje. Partiu Marrocos! Fechou, vambora! À noite, as placas, as luzes, é até mais difícil de dirigir. O Dudu tava falando que é a primeira vez que ele tá dirigindo e tá sentindo uma dificuldadezinha, né? Lugar novo, tá ansioso, tudo junto e misturado. Tá acostumado só de dia, né? É, daí agora a gente falou, ó, segue os caminhões que eles estão indo pra lá também. A gente seguiu o caminhão que deu certo. 7 minutos faltando, bem pertinho de onde nós estávamos. Na hora que a gente tá começando a entrar dentro do porto já. Já fez aqui o check-in, checkpoint. Estamos entrando. Ali ó, a plaquinha Tanger. Já vi que tem um caminhão de expedição parecido com o Kong lá no fundão. Bem apertadinho aqui, hein? Ó, tem uma galera já ali, ó, com os motorhomes pra entrar. Neta? Tá grande. Começou a entrada, ó. Começa a entrar primeiro os motorhomes pequenos, carros. E daí agora logo em seguida já vai o Manny, aí da frente é um casal de franceses com a filhinha. E daí já vai o Kong. Duda já foi lá fazer amizade, né? Tudo certo, agora a gente já fez os passaportes nossos, agora só partiu aqui em direção ao ferry. A galera toda indo pra África lá. Ó, isso aqui ó, é tipo um desfile, né, desses carros legais. A galera vem com essas Raptors aí, ó, gigantescas, ó. Pronto, primeira barreira de passaporte, passamos rapidinho até eles checarem os 2 passaportes. São vários checks que a gente vai ter, né, para chegar até o Marrocos. O primeiro foi para checar os bilhetes do Kong, para ver se estava tudo certo. Checar o caminhão, placa, etc. E agora no segundo a gente mostrou os passaportes ali dentro. Nós vamos fazer já a imigração para Marrocos dentro do navio. E assim que a gente chegar, eles fazem a importação temporária do caminhão lá no Marrocos. Então eu acho que mais ou menos em 1h30, 2 horas, a gente já deve estar lá na África, em terras marroquinas. Vamos ver como que vão ser os próximos checkpoints. Começou a entrar, pessoal. Tô com frio na barriga. Friozão na barriga. Primeira vez que a gente vai colocar o Kong dentro de um ferry. Espero que seja fácil.
Tá cheio de caminhões já. Estreito, hein? Eita, nós, vai lá pra cima, ó. Segundo andar. A gente vai ter que dar uma ré agora para colocar o Kong lá atrás. Deixamos o Kong lá estacionado agora. Agora a gente vai entrar aqui na balsa. Ah, entra aqui. Só tem elevador. Não gosto de elevador, vocês sabem, né? Não, ela tá querendo já ir ver o filho dele, ver se tá tudo certo. Acho que deu tudo certo. Ó, aqui a gente já passou o controle de passaporte marroquino dentro do navio, como eu disse. Muitas informações para preencher nesse papelzinho, inclusive é interessante que mesmo que a gente esteja aqui com o Kong, a gente vai ficar no Kong, eles pedem um endereço. Então você precisa achar um endereço de um hotel, alguma coisa, em alguma localização. A primeira que você vai parar, mais ou menos, como a gente vai para Chefchaouen, que é o primeiro destino, eu olhei um hotel em Chefchaouen, coloquei esse endereço. Então assim, já foi carimbado, e um negócio importante é ter certeza que foi carimbado, porque assim que a gente baixar lá no Marrocos, daí a gente vai fazer a imigração do Kong, que é uma coisa completamente diferente. Ali, ó. Nossa, o dia hoje tá meio feio, né? Com cara de chuva. Cadê o hashtag céu agora pra eu perguntar como é que é essa nuvem? Olha isso, ó. Parece uma nuvem rolo, só que ela vai subindo lá pra cima. Eu nunca tinha visto. É por causa da pedra de Gibraltar. Então a gente tá aqui no Porto Algeciras. Eu acho que já tá começando a sair, que já tô vendo o movimento ali, que é a Espanha. Aqui na frente é Gibraltar, que é outro país. E logo aqui nessa reta é a África, que tá a 14 quilômetros da gente. Uma horinha e pouco a gente já chega lá. Primeira vez que o Kong entrou no ferry, bonitão ali, arrumou o amiguito, o Manny. Até que tem poucos caminhões, só tem nós dois indo pra lá, pra África. Tem um monte de motorhome, caminhões de entrega. E é isso, agora é só esperar. Estamos a postos já no ferry, Kong tá lá atrás. Saindo daqui agora, são 8h27 da manhã. Previsão de uma horinha pra gente atravessar o Estreito de Gibraltar em direção à África, ali no Marrocos. A gente está saindo aqui de Algeciras, tá um pouquinho de vento hoje, tá uns 30 nós aqui, tá aquele vento levante, que é o que vem do Mediterrâneo, e passa pelo Estreito de Gibraltar e vai lá pro Atlântico, ó, já dá para sentir o ventinho. Mas vai ser super tranquila essa viagem aqui, é tão fácil quando a gente não tá com o barco à vela no ventão, né? Só vai, isso aí, partiu África. Baleária, lembra esses ferries doidos aí que a gente ia ficar desviando com a Joy? Nossa, mas saiu muito rápido, né? É. Muito rápido. Eu achei super organizado tudo, tanto para entrar aqui no porto, quanto fazer essa imigração aqui dentro do navio. Impressionante de rápido, né? Muito fácil, né? Foi bem tranquilo. Agora vamos ver a chegada lá no Marrocos, como vai ser, né? Acho que vai ser mais variado, né? Vamos lá. Pedra de Gibraltar ali na frente. Nem dá pra ver, tem uma super nuvem. Olha essa nuvem, que linda! Tá esperando o alarme de alguém. Lá embaixo. Sorte que o Kong não tem alarme, né? O caminhão tão velho, não tem nada ali elétrico. Tudo no manual, até o vidro para subir é na manivela. Tá balançando. O Marrocos ele fica no extremo noroeste da África, onde o Mediterrâneo encontra o Oceano Atlântico. É separado da Europa apenas pelo Estreito de Gibraltar. No seu ponto mais estreito, apenas 14 quilômetros de distância separa um continente do outro. Por isso que atravessar Algeciras até Tanger, no Med,
É como cruzar um portal cultural. Em menos de 1 hora, você trocou o espanhol pelo árabe, a paella pelo cuscuz e as autoestradas europeias pelas estradas de montanhas do Rif. Esse vento levante, ele sai ali de dentro do Mediterrâneo e ele vem rasgando aqui pelo meio do Estreito de Gibraltar para sair no Oceano Atlântico. Então isso cria uma ondulação lateral bem chata, ó. A gente está sentindo agora, está balançando um pouco. Até lá embaixo está disparando o alarme por causa disso que está balançando. Meu Deus, não é legal não. Aqui de cima dá para ver o ferry fazendo assim, ó. Não sei se aparece muito bem no vídeo, mas balança pra caramba. Chegando na África, logo à frente, hein? E aí, tá com aquele frio na barriga ou não? Tô, bastante. Ó, desse lado da África, Estreito de Gibraltar, 14 quilômetros, você chega ali, ó, Europa, Espanha. Agora que eu lembrei, quando a gente passou com a Joy aqui no Estreito de Gibraltar, em 2021, as orcas estavam começando a atacar, né? Mas quando a gente saiu de Cadiz, lá em cima tinha um cara pedindo socorro, exatamente aqui na frente de Tanger, que tinha a orca tinha atacado o barco dele. E parece que agora o grupo aumentou, né? Antigamente eu acho que eram 5 indivíduos numa família, agora são 15 e elas estão a todo vapor. Então, especialmente quando está acabando o verão, que é quando os cardumes de atum começam a imigrar para outros lugares, elas começam a ir atrás, elas começam a subir sentido lá para os países nórdicos. Mas aqui no Estreito de Gibraltar, especialmente, tem um grupo que está atacando os barcos. Então, toda hora a gente vê barco sendo atacado exatamente aqui. Cadê? Olha aqui, ver se a gente enxerga alguma barbatana e alguma coisa, né? Vocês sabiam que elas têm nomes? Uma delas chama Gladys, que é a mais sem vergonha, é verdade. É, sabia que os pesquisadores, eles identificaram quem são os indivíduos por causa das marcas, né? Porque elas sempre têm alguma coisa que dá para ver como se fosse a nossa impressão digital. Então, os animais do mar, eles também têm, porque às vezes eles brigam, algum barco passa em cima deles e fica marcas. Então a impressão digital deles é essa. A Gladys foi a que começou toda essa bagunça, não? A Gladys, eu acho que é a mãe de todos ali, que ensinou a galera ali a causar confusão. Gladys, se você estiver vendo esse filme, ó. Em terras marroquinas, africanas, pessoal, ó, a gente tá chegando aqui no porto agora. E a gente está preparado para desbravar, explorar esse país. Marrocos é bem grande, tem quase 39 milhões de habitantes. E vocês sabiam que 49% da população é mulher e 50% é homem? Bem dividido, né? E agora começa a última fase para entrar aqui no Marrocos, que a gente vai descer ali para o Congue e passar pela aduana, onde eles vão verificar o Congue. Provavelmente vão fazer uma revista, ver o que a gente está levando e assim por diante, mostrar toda a documentação do caminhão, a nossa carteira de motorista e receber uma importação temporária com o Congue, que nos permite ficar aqui no Marrocos, e a gente só consegue sair aqui do Marrocos com esse documento depois. Então é algo que você precisa guardar assim muito próximo do seu coração, senão você não sai daqui. Nossa, olha o vidro, você viu? Encheu de maresia, deve ter sido por causa do vento que estava bem forte lá fora. Deve ter batido água do mar. Agora, só esperar limpar, né? As correntes do Congue. Hora de sair agora. Saída do ferry aqui, policial ali na frente parando, ó. Daí agora a gente vai sair daqui. Começamos bem no Marrocos, já errando o caminho. Saímos do ferry, em vez de sair para a saída,
Nós entramos de novo dentro do porto, onde os caminhões estão entrando dentro dos outros ferries. Porque é tanta coisa para fazer quando você sai de dentro do ferry. Presta atenção para não cair no mar, daí tem que entregar o passaporte pro policial, a gente se perde. Mas eu acho que agora tá certo, o porto aqui é gigantesco. Só tentar achar a saída para a rua agora. Passar pela aduana agora, cadê a aduana? Não tá chegando. Só voa, é estranho, sabe? Quando você vai para um lugar novo, você não sabe exatamente o que fazer. Mas eu tô achando que é aqui, porque ó, tem polícia, tem imigração e customs e a saída. Eu acho que a gente vai passar em alguma barreira policial bem aqui na frente agora. Ah, tá ali, ó. Não pode filmar, né, aqui. Então agora eu vou desligar a câmera e a gente vai passar Hong Kong por um raio-x para ver se não tá levando coisas proibidas, Onde né? que vai agora? Segue a faixa aqui, tio. O tio já tá chamando a gente lá, vamos passar no raio-x. Olha o raio-x como é. Nós estamos aqui agora na fila esperando para passar no raio-x. Aqui eu ia mostrar para vocês que legal que é. Eu nunca tinha visto. É um caminhão e daí ele é como se fosse uma portinha. Você entra dentro e daí ele vai andando, escaneando o teu caminhão, o teu carro, para ver se não tem coisas erradas dentro. Né? Não pode filmar, né? Porque senão eu vou presa aqui. Aqui no Marrocos é bem rígido essas coisas. Os costumes deles, né? Então antes de vir para cá, a gente tem uma pesquisada em tudo para não passar perrengue, né? Aqui não pode filmar as pessoas, você pode ir preso por isso, não pode filmar nada dentro da alfândega, que nós passando no raio-x, onde tem polícia, essas coisas, que isso é normal em qualquer lugar do mundo, né? Mas como aqui eles são mais rigorosos, então é melhor nem dar brecha para isso. E a gente não pode demonstrar carinho em público, é estranho para nós, né? Nosso país é normal, você dá mão, dá abraço, dá beijo, aqui não pode, você tem que ser bem discreto. E também mulheres não podem andar com roupas muito chamativas. Tem que andar o mais discreto possível. É tipo lá na Turquia aquele dia, lembra? E eu não contava com essa, porque eu estava tão empolgada com a viagem do navio. Saímos da Grécia, tava um calor pra caramba. E daí ontem que eu me liguei que eu estava vindo para o Marrocos e que eu só tenho roupas que não são tão discretas para esse lugar. E eu tava na Grécia, no calor, eu tava com a minha mala cheia de vestidos curtos, que eu não vou poder usar aqui. Então ontem eu fui numa loja, comprei uma saia horrenda, só pra me tampar. Aí tem que comprar uns lenços também para tampar os ombros, assim. E aí isso vai dar tudo certo, eu espero. Agora sim, hein? Bom dia, marroquinhos! Entramos! Agora lascou, pessoal. Na entrada de Tetuan aqui, polícia, barreira policial. Nossa estradinha que a gente tá é muito estreita. Vem carro de todos os lados.